Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um encontro, nosso preparatório de aquecimento, nosso mini curso de drenagem urbana, que vai começar na segunda-feira, dia 13 de maio. Esse daqui é o nosso encontro número 4. Então, ao longo dessa semana aqui, nós organizamos 5 encontros, né? Um encontro diário aí com vocês ao longo de toda a semana. Estamos nesse encontro número 4. E o nosso tema de hoje é: aprenda a fazer essa modelagem no Swim, mesmo que você nunca tenha aberto e utilizado essa ferramenta. Você vai entender esse passo a passo, como que ele é construído, o que é inserido dentro da ferramenta, o que é o Swim. Talvez você nunca ouviu falar no Swim. O que é esse Swim? É um software pago, né? Então, fica com a gente aqui que você vai entender toda essa linha de raciocínio aqui por detrás desse processo de modelagem, que pode gerar uma renda de 10, 12, 15, 20 mil reais com uma modelagem apenas que você desenvolve hoje no mercado. Beleza? Então, pessoal, antes de iniciar, eu queria me apresentar aqui para vocês. Meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp, atuo no mercado já há quase 15 anos, há 14 anos, né? E 2 anos atrás comecei a compartilhar um pouco desse conhecimento aqui nas redes sociais com vocês, né? Então, abrimos aí o nosso YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, por aí vai. E dentro dessas ferramentas aí, nós começamos a compartilhar um pouco desse universo da drenagem com vocês, que é um universo ainda muito fechado de informação, é um universo ainda que carece de muita informação, de muitas técnicas a serem aprimoradas, a serem compartilhadas, ferramentas, equações, modelos e por aí vai. Então, é uma área que o país hoje é muito carente, né? Ou seja, nós temos problemas de drenagem espalhados aí pelo Brasil inteiro, não só desse ano, do ano passado, retrasado e por aí vai, né? Então, existem muitos problemas nessa área aí. E do outro lado, nós não temos uma formação adequada, né? Então, nas nossas graduações, não se foca muito em drenagem, né? Como eu sempre falo, tenta lembrar quantas disciplinas de drenagem você teve na graduação, né? Eu não tive nenhuma, mas tive de hidrologia, de hidráulica, e foram 2, né? E realmente é um conhecimento muito básico ali, para a gente conseguir colocar a mão na massa, atuar nesse mercado com segurança e assertividade, tá? Então, nosso trabalho vem nessa linha de completar, né, essa formação de forma mais específica para a drenagem. Então, nosso objetivo hoje aqui com vocês, não só com essas aulas de preparação, com o nosso mini curso, com o nosso site, blog, os nossos treinamentos, a nossa pós, não só com tudo isso, mas o nosso objetivo é fazer com que você domine a drenagem urbana, você atue nesse mercado com conhecimento de causa, né, com a cabeça realmente formada para atuar com segurança, com soluções assertivas, que você atue nesse mercado como a sua profissão mesmo, né? Então, que você realmente exerça essa profissão que você talvez dedicou aí 5 anos na graduação para se tornar engenheiro civil, sanitarista, ambiental, hídrico, né? Que você realmente possa atuar, desenvolver esses trabalhos, né? Desenvolver seus projetos, suas consultorias, trazer renda para dentro da sua casa. Então, atuar realmente, né? Porque se, como eu disse até na aula de ontem, né? Se você não é herdeiro, né, você precisa trabalhar, é um trabalho digno, honesto e é um trabalho de extrema relevância no nosso cenário atual aí do país, né, tendo em vista a quantidade de problemas e a nossa formação, que muitas vezes ainda deixa a desejar na área de drenagem, tá certo? Então, pessoal, só relembrando aqui vocês, nós tivemos já 3 encontros aqui preparatórios nessa semana, segunda, terça e quarta. Tá? Esses encontros eles ficaram gravados para você assistir o replay caso você tenha perdido. Tá? E quais foram os encontros? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Ó. Então, nós temos uma página onde nós organizamos esses encontros preparatórios. Então, olha só, nós tivemos o nosso primeiro encontro na segunda-feira, né, com o tema de 3 softwares que vão facilitar a sua entrada no mercado de drenagem urbana. E aqui você conheceu, né, quem assistiu, conheceu as 3 principais ferramentas que quando você domina essas ferramentas, você aprende a utilizar essas ferramentas, a desenvolver os modelos dentro dessas ferramentas, você aumenta o seu valor percebido no mercado. Por quê? Porque as empresas hoje, elas buscam profissionais
que saibam desenvolver esse tipo de trabalho. Então, a gente recebe muitas vezes mensagem: José, você tem alguém para indicar que domina tal software, tal tipo de modelagem, tal processo, tal tipo de trabalho? E, obviamente, quando o profissional sabe, tem essas 3 habilidades aí, ele acaba subindo bastante nesse conceito para contratações, ou até mesmo quando o profissional vai desenvolver o seu trabalho ali com a sua própria empresa, desenvolver consultorias, modelagens, né? Então, essas ferramentas são fundamentais. E o melhor de tudo, pessoal, são 3 ferramentas gratuitas, 3 softwares gratuitos, tá? Que você pode fazer o download, instalação na sua máquina, aprender a utilizar essas ferramentas e ingressar nesse mercado da drenagem. Agora, na terça-feira, dia 7, nós tivemos uma aula de 3 formas para determinar vazão de projeto de drenagem urbana. Então, olha só, existem vários caminhos para determinar a vazão de projeto, e aqui nós apresentamos os 3 principais caminhos, tá certo? Esses 3 principais caminhos, nós temos aqui 3 métodos, né, distintos, cada um com a sua validação, cada um com a sua aplicação, e nesses métodos você chega no final dessa esteira justamente para calcular a vazão de projeto, tá certo? Então aqui tem 3 formas para você calcular essa vazão de projeto. A vazão de projeto, pessoal, para os seus projetos, consultorias, é o pontapé inicial, né? Se eu não determinei bem essa vazão de projeto, não tem como a gente basicamente avançar nessa esteira de cálculo, avançar nessa esteira da consultoria, né? Então, se eu não dimensionei, não calculei bem a vazão, como é que eu vou dimensionar a sarjeta? Se eu não calculei bem a boca coletora, como é que eu vou... se eu não calculei bem a vazão, como é que eu vou dimensionar a boca coletora, a rede de drenagem, o diâmetro, né? Então, aqui é um ponto muito importante, talvez um dos pilares aí da drenagem, né? Essa determinação de vazão. Bom, ontem nós tivemos aqui também uma aula, né, voltada a escadas dissipadoras, né? Então, a forma correta, né, de você projetar escadas dissipadoras, tá? Então, essa aula aqui, pessoal, é muito importante que vocês assistam. Por quê? Porque hoje em dia tem muitos profissionais que ainda acabam calculando, dimensionando, projetando escadas dissipadoras, utilizando métodos que não são compatíveis com esse tipo de dispositivo. Tá? Então, escada dissipadora tem os seus métodos específicos de cálculo, tem os seus detalhes de projeto, né? Então, tem muita coisa ali em volta desse dispositivo que é relevante, é essencial, né, para que a gente consiga aí desenvolver bem essa solução. Olha só, a escada dissipadora, como ela encaminha água de um ponto alto para um ponto baixo, ali nós temos um ponto crítico, né, de escoamento, porque a velocidade é alta, então o dispositivo tem que funcionar bem. Se ele falha, meu amigo, pode gerar um problemão aí de erosão para você, tá? Então, tivemos esse encontro aí também de ontem, né, onde nós abordamos aí o passo a passo da forma correta, né, de você dimensionar, de você projetar a escada dissipadora, e hoje nós vamos então aprender esse processo de modelagem no Swim, esse passo a passo, né, do que você deve fazer dentro da ferramenta para você desenvolver uma modelagem dentro do Swim, que no caso seria uma modelagem hidrológica e hidrodinâmica, beleza? Amanhã, então, nós teremos nosso último encontro aqui de técnicas de drenagem sustentável, e no dia 13 a gente começa, então, o nosso mini curso gratuito de drenagem urbana. Beleza, pessoal? Então, temos essa página aqui, vai estar na descrição para vocês, tá? Se você não fez a sua inscrição ainda para o mini curso, faça a inscrição para você receber as apostilas, as planilhas de Excel, todo o material pedagógico, né? Então, vai estar disponível para os inscritos e também o nosso certificado de conclusão do curso, assim que nós finalizarmos o nosso mini curso. Beleza? Então, vamos para a tela aqui. Eu dividi, então, o nosso tema de hoje também em 3 etapas, né? Sendo aqui a primeira, o que é o Swim? A segunda, por que aprender o Swim, né? E a terceira, passo a passo no Swim. Então, eu vou abrir a ferramenta aqui para vocês também, para ir mostrando esses pontos aqui importantes dentro do software, ok? Bom, antes da gente entrar, então, no software em si, eu te mostrar aqui todos esses detalhes, é importante que você, né, saiba o que é o Swim, né, o que é essa ferramenta e por que utilizar ela. Senão, não faz sentido a gente aprender um passo a passo de uma ferramenta que eu não sei aonde ela vai me levar, quais são as suas capacidades, né, o que ela consegue desenvolver para mim, o que ela consegue resolver para mim.
ok? Então, antes da gente ver o passo a passo, primeira coisa, né? O que é, então, esse Swim? O que é esse software Swim? Então, olha só, ele é um software gratuito, tá? Então, já começa com esse grande benefício aí, que você vai pagar R$0, gratuito, nada, 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 tá? Para ter acesso aqui a essa ferramenta, né? Então, um software gratuito de modelagem hidrológica e hidrodinâmica, ok? Então, essa ferramenta aqui você consegue simplesmente entrar no site do desenvolvedor norte-americano, fazer o download, instalar na sua máquina e utilizar, sem pagar licença, sem pagar nada, tá, pessoal? Então, ele é 100% gratuito, beleza? E existem algumas versões hoje do Swim aí na praça, né? Então, existe a versão aqui da EPA, que é Environmental Protection Agency, né, que é a sigla aí da EPA, que foi quem desenvolveu essa ferramenta, né, e quem também detém essa ferramenta, quem atualiza essa ferramenta, quem modifica essa ferramenta, né? Quem dispõe dessa ferramenta hoje para fazer o download aí oficial é justamente a EPA, né, norte-americana, certo? Existe uma versão brasileira, né, que foi aí traduzida, né, que tem uma grande vantagem nessa versão, que é a linguagem, que está em português, tudo em português. Então, isso facilita principalmente para quem vai começar a utilizar a ferramenta a primeira vez na vida, né? Talvez a versão brasileira seja uma vantagem aí para você, por quê? Porque a barreira da linguagem não vai existir, vai estar tudo na nossa língua nativa, então fica mais fácil a compreensão, ok? Do outro lado, pessoal, nós temos aqui um ponto negativo, que é que essa versão acaba ficando desatualizada, ok? Ela fica desatualizada. Então, a nossa versão EPA, né, a norte-americana, ela é mais atualizada do que a versão brasileira, certo? E essa versão EPA norte-americana, por exemplo, ela tem modelos ali de drenagem sustentável, né, de técnicas LEED. Então, dentro dela, você consegue criar, por exemplo, uma trincheira de infiltração, ou uma vala de infiltração, ou um telhado verde, ou outras soluções ali que vêm de encontro com a drenagem sustentável. Tá? Então, já na versão mais atualizada, você tem aí basicamente esses dispositivos já dentro da ferramenta. Enquanto na versão brasileira você não tem isso. Tá? Então, existe até um caminho ali, algumas estratégias para você criar, né, algumas áreas como LEED, mas não tem a ferramenta mesmo, lá, o objeto LEED para ser criado. Então, por isso que tem esse ponto negativo de ser desatualizado, ao mesmo tempo que tem o ponto positivo de ser uma ferramenta aí que está na linguagem nativa nossa aí, português. Certo? Então, aqui é um view geral do que é esse software. Ele desenvolve, pessoal, modelagem hidrológica e hidrodinâmica, ok? Então, o que quer dizer isso, né? Quer dizer que eu posso entrar com os dados da minha bacia hidrográfica, dos meus quarteirões, dos meus lotes, por exemplo, né? Entrar com a minha chuva de projeto e ele calcula a vazão, né? O escoamento a partir disso. Então, esse é um processo hidrológico. Eu entro com as características da minha bacia, da minha chuva, e ele converte a minha chuva em escoamento, converte a minha chuva em vazão. Então, esse processo é conhecido como modelagem hidrológica, e ele faz isso também, né? Então, o Swim executa essa modelagem hidrológica, tá certo? Só que, diferente, por exemplo, de outras ferramentas que nós vimos ali, o REC HMS, né? Que é uma ferramenta também muito utilizada hoje no mercado para drenagem, para modelagens hidrológicas de grandes bacias e tudo mais, né? Diferente do REC HMS, por exemplo, ele também faz a modelagem hidrodinâmica. Então, imagina só, você tem hoje no mercado algumas ferramentas como o REC HMS, que faz a modelagem hidrológica de grandes bacias. Você tem o REC RAS, que faz a modelagem hidrodinâmica, né? Hidrodinâmica de rios e cursos d'água, ok? Então, são ferramentas complementares, né? Então, você inicia o processo no REC HMS, fazendo uma modelagem hidrológica, e os dados que você obtém ali, você abastece o REC RAS para fazer a modelagem hidrodinâmica. Então, são ferramentas complementares, tá? Na modelagem hidrodinâmica, tendo seus hidrogramas, tendo ali o seu escoamento,
você consegue determinar, então, o nível d'água, a velocidade, a tensão de arraste, o FRUD, o perfil de água e tudo mais. Então, aqui nós temos essas duas esferas de modelagem. Qual que é a vantagem do Swim? A vantagem do Swim é que ele faz esses dois processos dentro da mesma ferramenta de forma integrada. Então, ele calcula a vazão, e essa vazão que ele calculou, ele já propaga na nossa drenagem, no nosso sistema de drenagem. E nessa propagação, a gente consegue avaliar nível d'água, velocidade, FRUD. Né? Então, ele já pega a modelagem hidrológica, já distribui ela ali nas nossas redes, sarjetas, canais, e já executa a modelagem hidrodinâmica também. Tá? Então, perceba que ele faz duas coisas em uma aqui, ó, modelagem hidrológica e hidrodinâmica, sabendo que hidrológica converte a chuva em vazão e hidrodinâmica pega essa vazão, propaga nos condutos e vê as lâminas d'água e velocidade. Ok? Então, perceba como ele é uma ferramenta bem preciosa hoje aí para nós, para os nossos projetos, consultorias, né? Por essa facilidade de resolver tudo dentro do mesmo software. Tá certo? Bom, pessoal, então, aqui fechando aqui essa janela do que é o Swim, né? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Daqui a pouco a gente vai abrir a ferramenta para ver aqui um passo a passo. Agora, por que aprender essa ferramenta? Né? Eu sei que ela faz a modelagem hidrológica, eu sei que ela faz a modelagem hidrodinâmica, tá? Mas onde que eu vou aplicar isso na minha rotina de trabalho, nas minhas consultorias, nos meus projetos? Eu vou aplicar isso realmente? Ou eu vou resolver tudo com Excel? Né? Tem necessidade? Então, não dá para a gente desver esse aspecto aqui, pessoal, que é ele ser gratuito. Né? Então, ou seja, você vai utilizar uma ferramenta de ponta, de modelagem, né, que vai gerar um valor agregado para o seu trabalho, vai gerar mais clareza para você das dinâmicas que podem estar acontecendo no seu sistema de drenagem, vai gerar mais assertividade nas suas soluções, ao mesmo tempo que essa ferramenta que vai desenvolver esse trabalho, ela é 100% gratuita. Você não vai ter nenhum ônus de utilizar a ferramenta financeira. Né? Você vai simplesmente entrar no site da EPA, fazer o download da ferramenta, instalar na sua máquina e utilizar, sem pagar nada. Né? Não é uma versão de teste que daqui 30 dias você vai ter que pagar, ou um ano. Não, é 100% gratuito, ok? Existe uma versão do Swim, sim, que ela é paga, que chama PC Swim, tá? Mas elas são desconectadas, né? Então, não é porque eu utilizo o Swim que em algum momento eu vou ter que pagar a versão, né, paga do PC Swim. Não, posso utilizar o Swim eternamente, né, e nunca comprar a versão PC Swim. Claro que quem for muito avançado, quiser mais recursos, né, quiser aplicar ali algumas facilidades do PC Swim, vai estar aberto ali para a compra do PC Swim, né, mas não necessariamente é algo obrigatório, tá? Então o Swim já vai te resolver aí 98% dos casos, né? Já vai te trazer ali uma clareza, uma assertividade muito grande, beleza? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, né, pessoal? Aqui existem várias prefeituras, né, vários órgãos públicos que já solicitam, né, a utilização do Swim nas modelagens, nos trabalhos. Então, olha só, aqui a Prefeitura de Minas, né, de Belo Horizonte, mas N prefeituras, né? Então, arquivos digitais utilizados, preferencialmente REC-RAS e Swim, no desenvolvimento da modelagem. Tá? Então, isso daqui já vem sendo requerido pelos órgãos públicos. Tá? Então, é uma ferramenta que quem não domina pode ser que perca oportunidades. Porque imagina que chega uma demanda para você desenvolver uma modelagem ou um projeto que precise utilizar essa ferramenta porque o órgão está pedindo, a prefeitura está pedindo, o cliente está pedindo, e você não sabe, né, utilizar, nunca abriu a ferramenta na vida. Né? Essa oportunidade simplesmente você vai perder. Tá? Então, está sendo solicitado, né, pelas empresas, pelos órgãos públicos, pelas prefeituras, já a utilização da ferramenta
Swing. Aqui está sendo solicitado REC-RAS ou Swing, né? Pensando do ponto de vista hidrodinâmico, né? O REC-RAS também vai desenvolver a modelagem hidrodinâmica, mas ele é mais voltado para drenagens maiores, né? Então, rios, córregos, né? Imagine que eu tenho uma sarjeta a ser modelada, né? O REC-RAS acaba que não é muito específico para microdrenagem. O Swing, nós já temos rede de drenagem, né? Então, para micro, né? Então o Swing acaba tendo até mais recurso, né? Técnicas de drenagem sustentável, o Swing também tem esse recurso, ok? Então, hoje em dia, o que eu faço, né, pessoal? Quando eu vou prestar algum trabalho de micro drenagem, passa pelo Swing. Quando eu vou prestar algum trabalho, alguma consultoria de macro drenagem, aí eu uso o REC-RAS, que também é uma ferramenta, assim, sensacional. Ferramenta sensacional. E o melhor de tudo do REC-RAS também é que é gratuito, né? Então, REC-HMS, REC-RAS, Swing, tudo gratuito, né? Então, eu faço essa divisão. Microdrenagem eu uso o Swing, macrodrenagem eu uso o REC-RAS. Beleza? Outro ponto aqui, pessoal, retorno financeiro. Olha só, essa consultoria que nós fizemos aqui trouxe um faturamento de R$12 mil e é uma consultoria de uma única bacia, tá? De um loteamento, tá? Onde precisava se fazer ali um sistema de drenagem sustentável. Então foi feita a modelagem da bacia, do trecho de rede de drenagem e também da LEED, né? Da técnica LEED ali, da biovaleta e tudo mais. Então, a modelagem que razoavelmente é bem simples, rápida de ser feita, né? Que já pode te gerar aí uma única modelagem, um faturamento de R$12 mil, tá? Então, obviamente, né? Esse é o nosso trabalho, né? Então, de desenvolver os projetos, consultorias, e aí nós temos um retorno, né? Dentro do nosso trabalho, utilizando aqui a modelagem hidrológica e hidrodinâmica no Swing, tá certo? Bom, outro ponto aqui, pessoal, que eu mencionei com vocês no começo da aula, é que essa ferramenta aqui, se eu não me engano, né, não, deve ter outros, assim, acho que eu já vi alguns highlights, assim, de outras ferramentas, mas nunca cheguei a usar. Mas é uma das únicas ferramentas que trabalham com drenagem sustentável. Então, dentro dela, a gente consegue modelar biovaleta, trincheira de infiltração, telhado verde, asfalto poroso e por aí vai. São técnicas que hoje no país elas estão ganhando força, né? Por que elas estão ganhando força? Porque quando você tem uma área verde, por exemplo, que vai ser feito um loteamento naquela área, um condomínio naquela área, a gente vai mudar muito o nosso coeficiente de runoff, que é a área de cobertura ali, né? Então, a relação do que está escoando, do que está chovendo. Então, eu tinha uma área verde que, quando chovia bastante naquela área, infiltrava muita água e escoava pouca água superficialmente, né? Agora, nós temos no cenário 2 o loteamento já pronto, com casas, ruas, calçadas, telhados. Aí, nesse caso, a gente já tem o nosso coeficiente de runoff muito maior, tá? Muito maior. E isso vai fazer com que a infiltração caia bastante e o escoamento aumente bastante, tá certo? Então, as técnicas LEED, elas vêm de encontro com essa demanda, tá? Para a gente tentar amortecer o máximo de água na própria bacia, promover a infiltração, ok? E dentro do software Swing, nós temos aí a possibilidade de desenvolver, então, essa modelagem com as técnicas LEED, tá certo? Então, outra vantagem aqui é de por que você deveria, então, aprender urgentemente aí o Swing. Outro ponto, pessoal, é o seguinte, essa ferramenta, o Swing, ele faz análise de micro, então ele tem muito recurso aí para micro, ok? Como sarjeta de rua, PV, né? Rede de drenagem, por aí vai. Só que ele também faz modelagem de macro. Então, se eu preciso modelar um canal, um curso d'água, um reservatório de detenção de cheias, você consegue também modelar esses dispositivos maiores de macro drenagem também dentro do Swing. Inclusive, eu posso interligar minhas redes de drenagem desaguando num córrego, né? Esse córrego chegando ali no mar, tendo a influência de maré. Então, toda essa complexidade hidrodinâmica da coisa, ela pode ser resolvida dentro do Swing, aplicando ali os métodos que nós temos disponíveis dentro da ferramenta, que são baseados nas equações de Saint-Venant.
Então, a gente consegue avaliar todas essas curvas de remanso que acontecem no sistema, ok? Tanto para micro como para macro drenagem. Então, aqui são alguns pontos, né, pelos quais você deveria sim aprender aí, dominar a ferramenta SWIM, né? Primeiro que o mercado, as prefeituras, os órgãos públicos já estão exigindo, né? É uma ferramenta gratuita, tudo que você tem no SWIM você não encontra em diversos outros softwares, né? Então é uma ferramenta muito potente aí para os seus trabalhos. Beleza? E agora, pessoal, um passo a passo que você deve seguir para montar o seu modelo dentro do SWIM. Então, olha só, nós temos aqui, primeiro ponto, né? Configuração inicial da ferramenta. Muitas vezes a ferramenta, quando você instala, ela está setada numa linguagem ali, né? De unidades em polegadas, em pés cúbicos por segundo de vazão, né? Então a gente sabe que no país a gente usa, né? Para chuva milímetros, a gente usa para vazão metros cúbicos por segundo ou litros por segundo. Então tem um pouco na nossa convenção nacional, né? De unidades que é interessante a gente já configurar logo no início da utilização da ferramenta. Por quê? Porque ali a gente já sai, né? A gente já starta o nosso modelo com isso já setado, já configurado, para não gerar confusão, tá? Então, se eu vou tentar mudar essas unidades depois que o meu modelo está pronto, aí é um problema, tá, pessoal? Então, já setem, né, as configurações logo no início ali da modelagem, ok? Segundo ponto, pessoal, nós criamos um pluviômetro dentro, né, do próprio SWIM. Então, olha só para mostrar para vocês aqui, ó, deixa eu arrastar esse modelo aqui para a tela. Então, perceba que aqui embaixo eu tenho a opção de modificar as unidades de vazão. Por exemplo, ó, litros por segundo, tá? Onde eu estou com o mouse aqui. E aqui metros cúbicos por segundo, tá? CMS, tá? Então, aqui tá em inglês, né? Mas é metros cúbicos por segundo. Então, eu já posso setar isso daqui inicialmente. E o segundo passo seria a criação do pluviômetro. Perceba aqui, ó, que eu tenho dois pluviômetros, ó. Tem um aqui e outro aqui, ó. Tá? Tem esses pluviômetros. Como que eu crio eles? Eu clico nessa nuvenzinha aqui da direita, onde aparece Add a Rain Gauge, clico nela e coloco aqui na tela, ó. Quando eu coloco na tela, ele já aparece um novo pluviômetro, aonde eu vou abastecer aqui os dados da minha chuva, tá? Então, criei o meu pluviômetro, aí eu preciso criar o quê? A minha série de chuva, ok? Porque, ó, se eu for olhar aqui dentro desse pluviômetro, ó, deixa eu apagar o meu aqui. Deixa eu olhar aqui do pluviômetro já existente. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o formato da chuva, que é a intensidade. Eu tenho aqui o intervalo da minha chuva de 5 minutos. E eu tenho a minha série, né, que eu estou linkando com esse pluviômetro, ó, de TR de 100 anos. Mas essas séries aqui você vai ter que criar para você vincular nesse pluviômetro. E como que é criado essas séries, pessoal? Aqui nós temos um item aqui de Time Series. Olha só, já tem as séries aqui que foram criadas, né? E dentro de cada série, ó, eu tenho aqui as minhas informações, ó. Então aqui é o meu tempo e aqui é a minha chuva. Você olha aqui no gráfico, ó, eu tenho essa chuva aqui, ó. Tá? Essa variação da chuva aqui. Tá certo? Então aqui eu tenho meu passo de tempo e aqui eu tenho o meu hietograma de chuva. Tá? Bom, essa chuva que foi criada para a terra de 2 anos, 10 anos, 100 anos, e quando eu vou no pluviômetro, aí eu posso escolher qual série de chuva que eu vou linkar nesse pluviômetro. Tá? Então, é esse passo aí que a gente vai executar. Pessoal, todo esse passo a passo, de forma assim mais detalhada, né, executando com vocês, fazendo junto, mão na massa, né? Já fiquem aí, né? Já fiquem aí com essa informação, tá? Que na aula 2 para a aula 3 do nosso mini curso de drenagem urbana, a gente vai fazer juntos, tá? Então, a gente vai criar um modelo do zero juntos. A gente vai editar cada espacinho do SWIM juntos, vamos configurar tudo junto, vamos fazer tudo junto, tá? Então, se você não fez a sua inscrição ainda no mini curso de drenagem urbana, faça a inscrição, porque lá a gente vai ter muito mais tempo. A gente vai ter 2 horas para cada aula, no total aí de 8 horas, tá? Então, lá a gente vai realmente
aprofundar em cada detalhe e mais do que isso, né, fazer junto, né, a modelagem, tá, do que eu estou mostrando aqui para vocês, beleza? Outro ponto importante é criar os objetos. Então, olha só, o que são objetos, né? A gente pensa objetos, pensa em garrafa, bola e tal, mas o que é objeto para o software? Por exemplo, ó, esse conduto aqui, ó, tá? Que é uma seção aqui, uma canaleta aqui trapezoidal, isso aqui é um objeto, tá? Essa área de contribuição desses 4 lotes aqui, ó, isso aqui é um objeto, ok? Esse meu ponto aqui, ó, de junção, ele é um objeto. Esse meu ponto final, o exutório, ó, ele também é um objeto. Então, isso daqui são os nossos objetos para o software, né? Então, canais, rede de drenagem, bacias, trincheiras, né? Tudo isso daqui são objetos para o Swing, ok? E nós precisamos criar, então, esses objetos, tá? Então, por exemplo, as minhas bacias, eu preciso fazer a delimitação aqui, ó, das minhas microbacias e para onde que elas vão drenar. Por exemplo, essa microbacia aqui, ó, S2.1, vai juntar, então, 1, 2, 3, 4. 4 lotes, ok? 4 lotes. E eles vão drenar para esse ponto aqui, ó. Tá? Então, os lotes vão jogar para a rua frontal, da rua frontal vai direcionar para esse PV aqui, certo? Boca coletora e PV. Então, essa delimitação eu preciso fazer no meu modelo, assim como eu fiz do outro lado, ó. Então, eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 5 lotes desse lado, vai ser a minha área, e ela vai drenar para esse ponto inicial dessa trincheira verde que eu tenho aqui entre os lotes, tá vendo? Então, vai drenar por aqui. Esses outros lotes da frente aqui, ó, tá? Que tá como MB1, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 lotes também. Eles já vão drenar para a parte frontal, nessa rua. Antes, eles vão passar por uma trincheira de infiltração, que é essa marcação aqui mais rosada, e depois eles vão ser encaminhados para essa trincheira verde aqui, ó. Tá vendo? Então, todo esse processo de montar o modelo, né, inserir os objetos. Aqui eu vou ter uma trincheira, né? Então, eu vou criar aqui o objeto de trincheira, bem aqui no meio, entre os lotes. Aqui eu tenho uma trincheira de infiltração, então eu vou criar esse objeto aqui. Aqui eu tenho uma área de contribuição, então eu vou criar esse objeto aqui. Então, toda essa criação nós podemos fazer utilizando essas ferramentas da direita aqui, ó, tá? Por exemplo, ó, aqui eu vou ter um início da minha drenagem e aqui o término. Então, eu criei 2 pontos de nós, tá? Então aqui entre elas eu vou ter uma conexão que vai ser minha rede de drenagem. Então, eu criei o meu conduto, ó. Então, eu já tenho início, término e o meu conduto. Aqui eu tenho uma área de contribuição que vai jogar vazão para o início aqui, ó, desse conduto. Então, criei aqui, ó, a área de contribuição, ok? Dentro dessa área, ela vai jogar para esse nó, vai vir para o conduto e vai chegar no outro nó, tá? Então, toda essa criação aqui de objetos, elas são basicamente os primeiros passos aqui dentro da ferramenta. Depois a gente setar, obviamente, a configuração inicial, depois a gente setar aqui o nosso pluviômetro, série de chuva, a gente vai criando esses objetos aqui, né, com essas delimitações internas aqui do nosso loteamento, do nosso condomínio, da nossa drenagem aí de bairro, certo? Bom, próximo passo é trabalhar com a edição desses objetos. Então, olha só. Eu criei aqui, por exemplo, ó, esse objeto aqui, que ele é um conduto. Esse conduto, ó, ele tem uma seção trapezoidal, ok? Mas qual que é a profundidade dessa seção? Qual que é a rugosidade que eu estou usando nesse conduto? Qual que é o comprimento que eu tenho nesse produto, nesse conduto, tá? Tudo eu vou inserir nessa tabelinha de edição. Então, por exemplo, o comprimento dele é 207 metros. Qual que é a máxima profundidade? 3 metros. Tá? Qual que é a rugosidade? 0,05. Qual que é o shape, né, o formato dessa seção? Aqui está como trapezoidal, mas se eu clico em 3 pontos, ó, eu tenho várias opções, tá? Várias opções, ó, tá? Então, eu tenho aqui desde seção retangular, tenho seção trapezoidal, triangular, parabólica, tenho sarjeta aqui de rua, basicamente. Tem uma seção irregular que eu posso criar, por exemplo, né? Eu tenho um curso d'água que ele não é um canal, é um curso d'água natural. Então, se eu tenho uma seção transversal nele,
que eu estou vendo ali? Né? Uma seção bem esconsa, né? Bem variado ali os pontos. Então, eu posso criar justamente essa seção bem variada, tá? Então, por isso que eu comentei que o Swim, você consegue prestar as suas consultorias de modelagem, tanto para trabalhos de microdrenagem, como a gente está vendo, rede de drenagem, sarjeta de rua e tudo mais, PV e tal, mas você também consegue, né, desenvolver suas modelagens para macrodrenagem, ó. Seção retangular, seção trapezoidal, seção irregular, né, ou seja, com essa variação, tá? Então, você consegue ali, basicamente, desenvolver tanto modelagens para micro como para macro. E isso daqui hoje no mercado, pessoal, tem muito valor, tá? Muito valor. Então, você acaba saindo da limitação de um Excel, por exemplo, que aplica só a equação de Manning, e vai para uma ferramenta gratuita que tem um poder de resolução hidráulica muito maior, porque utiliza as equações de Saint-Venant, tem uma representatividade gráfica também muito maior, né? Porque imagine se apresentar o seu modelo para o cliente, né? Daqui a pouco a gente vai ver ali os resultados, né? Apresentar isso para um cliente leigo, né? Então ele vai entender como que vai estar se comportando essa lâmina d'água no sistema de drenagem dele, onde é um ponto de atenção, onde é um ponto ali que está mais tranquilo, quais são as velocidades. Então, tudo isso daqui, né, aumenta bastante o seu valor percebido no mercado, além de melhorar a sua técnica, porque você está utilizando ferramentas aí mais avançadas, certo? Então, aqui, as sessões você consegue também otimizar por aqui. Por exemplo, ó, edição de objeto. Esse modelo aqui tem influência de maré na saída. Então, quando eu clico nele aqui, ó, esse exutório, que tem uma cota específica dele, ele tem um tipo de controle de saída. Perceba que tem alguns tipos, né? Uma saída livre, uma saída normal, uma saída fixa, ou saída de maré, né? Então, existem alguns formatos. Aqui está como formato de maré, e aí foi criado aqui uma série, né? Uma série maré. Então, se eu olho aqui nas minhas séries, ó, deixa eu pegar aqui para vocês. Ó. Então, eu tenho aqui a variação aqui, ó, do tempo de hora ao longo do dia. Tá? Isso aqui varia até 1,2 horas. Né? E aqui eu tenho os níveis aqui, ó, de variação da maré em função desse período. Tá? Então, foi conectado um efeito de maré na saída da minha drenagem, na saída do meu loteamento. Por quê? Pode ser que eu tenha aqui um curso d'água, né? Um córrego, aqui, um curso d'água, um rio, e esse curso d'água, logo a jusante dele, né, desemboca no mar. Então, com a variação da maré, pode ser que a água entre aqui nesse curso d'água, eleve a lâmina d'água na saída, e depois, quando a maré baixa, ela desce aqui de novo e alivia a saída. Todos esses efeitos vão ser levados em consideração na minha drenagem do loteamento, porque se eu estiver jogando água num trecho seco, é uma condição. Se eu estiver jogando água num trecho que tem variação na maré, no trecho já inundado, é uma outra condição. Tá? Então, é muito importante aí essa etapa das edições de objeto. Depois, configuração da simulação, né, que eu consigo ver em Options, né, e verificar aqui na mãozinha. Então, eu tenho aqui qual é o método de infiltração que eu vou usar, o que eu quero modelar, né, um processo de chuva-vazão e também de route, né, de propagação de onda de cheia. Quais são os tipos aqui, ó, de métodos que eu posso utilizar? Então, esse Dynamic Wave é justamente o que eu estava comentando. Ele utiliza todas as equações Saint-Venant. Então, se eu tenho um curso d'água que tem efeito de maré e essa água volta, tem um contrafluxo, é avaliado no sistema. Agora, imagina você utilizando uma planilha de Excel, né, para calcular a drenagem e sai no efeito de maré. Como é que você vai avaliar isso no Excel, né? Como é que isso vai entrar na sua análise, né? Essa variação da maré, por exemplo, dentro do seu deságio. Isso aqui não vai entrar, né? Não vai entrar. Ah, eu tenho aqui quedas ao longo do meu perfil, porque eu tenho PVs mais baixos, né? Então, vai ter uma formação de uma lâmina crítica ali, aqui é avaliada também, tá? Então, todas essas configurações aqui são feitas antes da gente rodar o modelo. E para rodar o modelo, basta clicar nesse raiozinho aqui em cima, né, que ele vai basicamente simular, apresentar uma margem de erro, né, então aqui já na simulação, né, apresentar uma margem de erro que abaixo de 5% é uma margem baixa, né, então aqui está com 0,09 para conversão de chuva em vazão e 0,02 para propagação de vazão, então isso aqui muito baixo, tá? Então, pessoal, simulando o modelo, o que a gente consegue ver? Olha só que interessante. Uma das visualizações a gente conseguir enxergar uma planta de
dinâmica. Ou seja, eu quero, por exemplo, saber o quanto de escoamento está sendo gerado em cada subbacia. Então, eu venho aqui ó, em subbacias, venho aqui em runoff, né? E aí, se eu for avançando no tempo aqui, ó, eu começo a ver os pontinhos mudando de cor. Para ficar mais representativo, deixa eu colocar uma machura aqui ó, na subbacia, olha só. E aqui eu tenho, basicamente, uma legendinha ó, com a quantidade de água de escoamento que está acontecendo, né, nas minhas bacias. Então, obviamente, o vermelhinho está muito mais crítico que o azulzinho, né? Então, na escala aqui de cores, ó. Então, rapidamente fica no vermelho. Aí, conforme vai passando o tempo, ó, vai aliviando aqui. Outro ponto fica vermelho também na parte central, né? E aí você vai avaliando aqui essa mudança, né, de escoamento que está sendo gerado em função do tempo, tá? Aqui, por exemplo, já está aliviando todo o sistema, passou onda de cheia, já está caindo para amarelo, depois para o verde, depois cai para o cian, aí do cian já cai para o azul escuro de novo, que é onde já não tem mais chuva, tá? Então, isso daqui a gente consegue avaliar dinamicamente dentro dessa planta aqui, ó, né, dessa planta dinâmica. Eu consigo também avaliar, por exemplo, nos meus nós, né, ou seja, nas junções das minhas drenagens, quais vão ser os níveis d'água. Então, eu venho aqui em nível d'água e também avalio da mesma forma, ó, olha só. Então, agora, consigo ver aqui os meus nós ficando ciãs, ó, com o nível d'água mais alto, aqui também, aqui já azul escuro, nível d'água mais baixo. Então, para cada passo de tempo, eu também consigo observar ali, ó os nós mudando de cor, né? A coloração dos nós e com isso os níveis d'água. A mesma forma eu consigo também, para minha rede de drenagem, ver as velocidades. Então, olha só, vou voltar na etapa 0. Ó, tá tudo bonitinho, né? As nossas redes de drenagem aqui estão tudo azul escuro, porque não tem velocidade. Vou dar um play, ó. Olha só o que acontece. Ó. Ela vai mudando de cor, porque conforme vai aumentando a velocidade, vai chegando mais próximo do vermelho, tá? Então, na escala de cores aqui da velocidade, a maior velocidade é a coloração vermelha, depois a amarela, depois verde, depois cian, e depois quando passa a chuva, começa a aliviar tudo, então minha rede de drenagem também começa a ficar aliviada e começa a voltar para níveis menores aqui, ó, de velocidade, tá? Então, essa planta dinâmica, ela é muito bacana, né, a gente visualizar esses resultados de forma interativa, né, passo a passo no tempo, as bacias, os nós, as redes, os condutos, tudo uma forma, numa tacada só aqui, né? Então, a gente já consegue avaliar tudo isso, tá? Consigo avaliar também, pessoal, os ideogramas criados em cada ponto, né, da minha bacia, do meu loteamento. Por exemplo, deixa eu só voltar para a etapa inicial. Vou pegar aqui, ó, um hidrograma criado aqui. Vou criar aqui um hidrograma desse ponto. Colocar vazão total. Vou adicionar aqui um hidrograma bem no meio aqui, ó. Adicionar. Ah, eu peguei aqui um link. Peraí, deixa eu pegar aqui um pontinho mesmo. Pronto. Aí vou adicionar também vazão total, aceitar. E vou pegar o hidrograma lá no final, por exemplo, né? Vou adicionar vazão total, aceitar. Olha só, eu tenho todos os hidrogramas já criados aqui, ó. Tá? Deixa eu só reduzir aqui para a gente ver. Ó, então eu tenho todos os hidrogramas criados aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se é assim. Ah, deixa eu deixar as duas janelas juntas aqui. Tá. Então, olha só. Eu tenho aqui, deixa eu só mudar esse eixo também. Máximo 12, colocar máximo 4 aqui. Beleza. Então, eu tenho os hidrogramas, ó, do meu nó J15, J8 e o O1, né, que vai ser o nosso outfall, que vai ser o nosso exutório. Tá? Então, perceba conforme vai aumentando o hidrograma. Ó, peguei lá no início, né, um hidrograma com vazão bem pequenininha, tá vendo? Vermelhinho, ó, porque não tem muita bacia montante, né? Depois tenho já um hidrograma intermediário, mais ou menos por aqui, já com esse hidrograma azul. E lá no final, ó, o hidrograma aqui no outfall, que é o exutório, bem maior, tá? Vazão aqui de pico bem maior, ok? Então, qualquer ponto do meu modelo eu consigo extrair hidrogramas. Consigo também visualizar hidraulicamente o meu perfil longitudinal, minha lâmina d'água. Então, olha só, vou pegar aqui desde o início e vou até o final lá, né? Vou criar esse perfil aqui, esse profile, tá? E vou dar um play, você vai ver a variação da lâmina d'água em função do tempo, ó. Tá vendo? Então, todo o sistema de drenagem funcionando
E toda essa variação aí de lâmina d'água acontecendo, tá? Uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte: perceba que nas etapas iniciais, o que vai acontecer? Essa lâmina d'água na saída aqui, ó, ela vai se elevar e depois ela vai diminuir. Por que isso acontece? Porque eu coloquei um efeito de maré. Então, olha só, ela se eleva, tá vendo? Depois ela desce. É como se fosse a maré entrando no sistema de drenagem, né? Influenciando a saída do sistema de drenagem, tá? Então, pessoal, aqui nós temos um poder de visualização, né, de apresentação gráfica, de resultados, né, muito fora da caixinha, tá? Então, isso daqui gera um valor muito grande aí para o seu projeto, para você incorporar nos seus relatórios, tanto na questão técnica de ser mais assertivo nas análises, porque aqui a gente está tendo uma visão mais correta dos fenômenos que estão acontecendo, mas também dessa representação gráfica aí para os clientes, né? Então, o cliente leigo, ele não vai querer saber de planilha de Excel, ele vai querer saber de algo mais visual, que está acontecendo, até para ele entender de forma mais simplificada, né? Então, aqui nós temos recursos, assim, demais para apresentar isso para o cliente também, beleza? Então, pessoal, só relembrando, tá? Hoje nós estamos no encontro número 4, amanhã, no mesmo horário, às 8 horas da noite, horário de Brasília, nós teremos nosso 5º e último encontro preparatório para o nosso mini curso de drenagem urbana, que vai começar no dia 13 de maio, segunda-feira, beleza? Então, se você não fez sua inscrição ainda, ó, link na descrição, tá? Garanta a sua inscrição, faça a sua inscrição, ela é gratuita, não paga nada, você recebe material pedagógico, apostila, Excel e no final do mini curso ainda um certificado de conclusão, tá? Então, faça a sua inscrição, link aqui na descrição, tá? No mais, pessoal, se você também perdeu as aulas dessa semana de preparação, vai estar no link da descrição também a página com a gravação, replay de todas as aulas, tá certo? Então, amanhã teremos nosso último encontro, tá? Não perca, 8 horas da noite aqui, horário de Brasília, com vocês. Beleza? Então é isso, fiquem com Deus, grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau.